Boa noite a todos e a todas. É um prazer compartilhar com vocês essa nossa ideia. E essa nossa ideia tem essa proposta mesmo, um caminho de muitas mãos. Como foi falado anteriormente, não se constrói ou se reconstrói todo esse processo acreditando na individualidade. É lógico que ações individuais trazem, sim, um componente bem interessante. Mas a nossa proposta é uma proposta que tem um aspecto interessante. Este caminhar onde agentes locais, ONGs, empresas, consultorias, a SOS Mata Atlântica, participam deste processo. Para um desafio tão intenso como esse, harmonizar essas atividades produtivas com cidadania, conservação, é o princípio da nossa proposta. Nada disso faz sentido sem esse envolvimento. Tudo que foi falado anteriormente aqui tem nesta proposta este aspecto mais importante. Eu tenho que fazer com o outro, porque fazer sem o outro, nós já fizemos esse tempo todo. Exclusão dos processos de conservação é a nossa história. Agora, fazer com é o grande desafio. E é esse que é o aspecto complicado. Porque quando você coloca com o outro nessa proposta, você tem que ouvi-lo, a alteralidade, o que ele tem para dizer, como é que ele vê aquilo que eu vejo, como é que nós compartilhamos o que nós vemos e como nós construímos a proposta que nós queremos. Nós queremos, não o que eu quero para você. E nesse sentido, tá, a nossa proposta, o Corredor Ecológico, é hoje uma associação, uma ONG, que reúne diversas organizações do primeiro, do segundo e do terceiro setor, buscando, nesta parceria, a conservação e a restauração da Mata Atlântica. Mas um aspecto importante dessa iniciativa é que ela não se faz no sentido de aumentar o que já se tem de propostas, mas sim colocar para os senhores que nós estamos trabalhando com o processo que já existe. Traduz isso aí, não reinventa a roda. Existe uma série de programas em andamento. Vamos participar deles e com eles trazer as pessoas para essa discussão. Não criar o novo, não precisa. O novo já está dado, grandes investimentos de bancos internacionais, de governos estaduais para esta proposta. Mas, Paulo, faltou uma coisa. Onde é que você está fazendo isso daí? Eu estou fazendo isso no Vale do Paraíba Paulista. Onde é que fica isso? Ah, vamos lá. Aparecida do Norte. Não fez sentido. São José dos Campos, segundo polo tecnológico do Estado. Ah, não deu para ir. Fica na região Campos de Jordão. Guaratinguetá, a terra do primeiro santo brasileiro. Ainda não fez sentido. Já se localizaram. Mas tem um que eu tenho certeza que vocês vão se localizar. Quando eu vou para Ubatuba, eu pego a Taubaté Ubatuba. E é lá que você está, no meio do Vale do Paraíba. Essa é a região. Todo mundo se localizou? É lá que nós trabalhamos. Mas, Paulo, trabalha lá por quê? Por que você não pegou outra região? Ah, tem uns dadozinhos bem interessantes. Olha só. 90% da população do Rio de Janeiro, 8,5 milhões de pessoas, dependem da água disponibilizada nessa região. Nós que moramos lá, 1,5 milhão de pessoas, os outros 700 mil pessoas dependem de água subterrânea, dependemos dessa água. Então, quase 10 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba Paulista dependem daquela água, junto com indústrias como Embraer, Johnson, GM, Ford, Volkswagen e agricultura. Este é o nosso cenário. E é nesse cenário que nós nos propusemos a trabalhar. Nesse cenário, a meta é recuperar, nos próximos 10 anos, 150 mil hectares de área desmatada por meio de projetos e ações
E aí é que eu faço questão de repetir até a exaustão. Integrados às dinâmicas sociais que promovam o desenvolvimento econômico, social e cultural. Árvore por si só, como eu disse, nós sabemos fazer. Mas se essa árvore entra na propriedade através de ações que resgatem a cultura, o saber local, o compartilhar desta proposta junto com o que o produtor fez até hoje. Ah, então quer dizer que o seu público-alvo é o produtor rural. A área rural dessa grande linguiça que é o Vale do Paraíba, que começa em São José dos Campos e vai até a região de Queluz. Porque toda essa região depende da água que vem dessas regiões do lado. Mas sempre envolvendo em dinâmicas sociais, que mais na frente vocês vão ver como é que nós pensamos essas dinâmicas sociais. Outro aspecto importante é que nós entendemos que sustentabilidade é uma questão de interdependência. Do quê? Da questão social, com a questão econômica, com a questão ambiental e com a questão cultural. Não dá para pensar isso de forma separada. Se nós pensarmos isso de forma separada, nós estamos sendo meio e não tendo a proposta que nós estamos aqui todos envolvidos. A questão ambiental é uma questão sistêmica. Então nós somos sistêmicos no olhar, mas cartesianos no pensar. Isto é, nós continuamos pensando a coisa assim, não, vamos fazer uma questão mais ambiental, não, uma questão mais social. Porque quando você vem com essa questão de gerar receita ou captar recursos junto àquelas instituições para colocar isso na ponta do processo, você vê que temos grandes dificuldades, porque nós não sabemos mensurar como essas coisas poderão influenciar os nossos investidores. Daí essa questão da interdependência e dessa malha. Eu gosto de comparar com uma coisa mais regional. Não sei se vocês conhecem, existe uma coisa chamada fuxico. Já viram falar? Fuxico é uma coisa que não faz sentido, que não é fofoca, deixa bem claro aí, tá? Mas fuxico é uma peça produzida que antes dela ser tecida, ela não faz sentido nenhum. Mas o grande barato é que quando você começa a tecê-la, ela faz todo um sentido, não só porque expressa a visão de quem a fez, mas coloca diferentes situações no mesmo contexto, no mesmo plano, numa mesma ótica, no mesmo entrelaçamento, sem que cada um tenha uma porção maior do que outra, mas sim interligado. Essa é a lógica do processo. Mas que esta lógica permeie também a estratégia empresarial. Porque esta estratégia empresarial precisa fazer parte do negócio e não apenas do discurso. Desta forma, nós começamos a pensar a sustentabilidade como a estratégia da empresa até aonde esta empresa começa a pensar que vem os seus insumos. A água que a empresa de São José dos Campos capta não vem dos arredores ou dos limites da sua fábrica. Ela vem de muito mais longe. Pensar na estratégia de racionalizar o uso é uma estratégia interna da empresa. Pensar em preservar de onde essa água vem é uma estratégia que começa a incorporar a sustentabilidade ao negócio. E aí você começa a fazer uma questão que é muito importante. Trazer o valor, o crescimento, as boas práticas gerenciais e o comprometimento com o recurso. Com o bem, com a natureza, com os recursos naturais. Mas devemos pensar num aspecto muito importante. São perfis temporais muito diferentes. E é essa clareza que precisamos ter. O investidor das empresas tem uma celeridade de obtenção de recursos muito diferente do que aquele que está na ponta do processo. Compatibilizar esses processos é uma das nossas estratégias. Nesse sentido, colocar que os recursos, as exigências ambientais de mercado, a sustentabilidade e o tempo da implementação dessas mudanças, não só nos investidores, mas principalmente em toda a cadeia. E qual é toda a cadeia? Do investidor até o produto o local do investimento. A comunidade e as pessoas que lá habitam. Nesse sentido, nós pensamos que essa estratégia gerará uma transformação,
fazendo com que essa sustentabilidade faça parte do negócio da empresa e não seja o marketing da empresa, um esverdeamento da empresa, uma proposta para ficar bonitinha ou aparecer bonitinha na fotografia, tá? Ou no relatório de sustentabilidade. Se articular com os seus outros atores nessa cadeia produtiva. Então essa cadeia produtiva passa a ter uma extensão muito maior do que aquela mapeada. E nesse sentido, você começa a pensar e melhorar o teu perfil. Nesse sentido também, e concluindo, nós começamos a reconstruir esta lógica que nós colocamos anteriormente. Lembra? Economia, cultura, ambiente e educação. Continuando, a pergunta é, o que podemos fazer juntos? E é assim que nós começamos a pensar. Discutir e aperfeiçoar estas nossas práticas sustentáveis. Quais são elas? Como é que nós podemos fazer? É comprando um trator e dando para essas pessoas? Comprando este ou aquele insumo que nós achamos que é o melhor? Ou cabe dúvidas a respeito disso? Ou estabelecemos uma parceria estratégica? Ou viabilizar ações que a nossa associação está desenvolvendo com eles? Apoiar projetos em andamento. Não reinventemos a roda. O que ele já está fazendo que nós podemos acrescentar? Desenvolver projetos adequados para aquela realidade e do investidor. Começarmos a pensar nas duas pontas do processo. Nesse sentido, nós temos aquilo que nós chamamos dos primeiros diálogos. E como são esses primeiros diálogos? Nós chegamos ao município, buscamos as melhores representações, as melhores representatividades daquele espaço, colocamos isso em diálogos públicos, pelo menos 3 a 4 reuniões, fazemos oficinas locais de planejamento, de escolha de prioridades e definição de papéis e responsabilidades. Ao fazermos isso, nós planejamos institucionalmente quais são os nossos investidores e como nós captaremos e implementaremos esses recursos. E depois temos o ponto que é mais importante, eu estava conversando ali, aquilo que foi colocado naquela videoconferência que apareceu aqui, mostra bem essa preocupação, que está lá na Holanda com esse pessoal, mas está aqui na nossa proposta também, que é uma análise crítica de resultados com uma auditoria empresarial e comunitária. A comunidade vai dizer se aquele investimento realmente, com todas essas etapas anteriores, trouxe os benefícios ou trouxe para eles a perspectiva que eles estavam esperando. E dar a estas pessoas aquele aspecto mais importante e que eu entendo que é a base do projeto. Compartilhar e legitimar as diferentes visões a respeito da questão da preservação. Nessas ações complementares, nós temos duas que nós entendemos muito importantes. Não reinventa a roda, trabalha com o que você já tem, tá? Incrementa essas possibilidades, mas aquela que eu acho mais importante, prepara lideranças para continuar, porque isso evita duas coisas, o personalismo e aquela questão de sentar em cima e achar que você é o dono do trem. Faça com que outras pessoas participem disso. Isso traz uma interatividade e uma legitimidade no processo, que vai que tem uma coisa boa. Ganhei na Mega Sena e vou sair por aí. E aí a comunidade fala assim, cadê o cara? E o cara não veio mais. Não... Gente, precisamos trabalhar para que as pessoas conheçam e se pertençam em todo o processo para que isto possa ser feito. Um detalhezinho, tá? Eu gosto sempre de dizer isso nesses 3 anos que nós estamos construindo. Caso nós queiramos sair daqui agora para conhecer partes desses projetos, vocês estão convidados, tá bom? Fiquem bem à vontade, nosso site tem algumas das nossas ideias, www.corredordovale.org.br, lá tem as nossas ideias, tá? Nesse sentido, eu deixo uma reflexão e um compartilhamento. A questão ambiental pode harmonizar atividades produtivas, cidadania e conservação? Obrigado pela oportunidade, obrigado pela interatividade, obrigado ao TEDx Vila Madá por essa oportunidade, que vocês possam fazer cada vez mais desta oportunidade da tecnologia, trazer os saberes e as diferentes expressões para a palavra mais importante,
compartilhar e legitimar o processo. Muito obrigado, uma boa noite. Alô?